Então, boa tarde a todos. Vamos dar início não somente à aula, mas ao nosso semestre de 2020.1. Estamos aqui na disciplina de Projeto e Construção de Máquinas, disciplina vinculada ao curso de Engenharia Mecânica, né? Onde nós vamos discutir não só o projeto em si, mas tudo aquilo que engloba características, situações, teorias, conceitos, na hora de você desenvolver, seja um componente, seja um conjunto de componentes, seja um mecanismo, seja uma máquina, ou seja um projeto, tá? Para quem não me conhece, o meu nome é André Lunardi. Não sei, alguns alunos que eu já estava olhando aqui, a gente já tivemos aula junto, outros não, né? Em algumas outras disciplinas aí durante o período da Unifor. Para quem não sabe, eu sou técnico em mecânica. Posterior a isso, eu fiz a graduação em engenharia mecânica pela Unifor. Entrei na Unifor em 2002 como aluno do curso de engenharia mecânica. Posteriormente, especializações, mestrado, e desde 2002 eu falo que eu estou dentro da Unifor, né, que a gente praticamente nunca se afastou efetivamente dela. Mas ministro aulas dentro do curso desde 2013, e aqui são algumas das disciplinas, fora projeto e construção de máquinas, que a gente trabalha dentro, né, do CCT. Então, desenho mecânico, projeto e construção de máquinas, que é a nossa disciplina, projeto assistido por computador, é a turma da automação, né? É uma disciplina de projeto e construção de máquinas associada já com desenho mecânico, mais vinculadas ao curso de controle de automação, materiais de fabricação mecânica, usinagem CNC, sistemas hidráulicos e pneumáticos. Esse semestre em específico, eu estou em projeto e construção de máquinas e desenho mecânico. As outras disciplinas demos um stand-by aí devido a algumas ações. Tem alguns contatos para network. Esse contato, muitas vezes a gente fala que hoje em dia você ter contato com pessoas é fundamental. Recebo muito contato de ex-alunos, inclusive hoje um ex-aluno também veio conversar comigo, sempre com alguma dúvida, algum questionamento, algum posicionamento, opiniões, e discutir alguns assuntos, tá? Então, é uma disciplina extremamente simples, é uma disciplina extremamente dinâmica. Por minha parte também, na questão de apresentação, uso das ferramentas, nós vamos discutir isso passo a passo. Para a gente poder ter esse dinamismo, né, da disciplina, eu precisaria conhecer um pouco vocês também, tá? Então, não precisa todo mundo falar, só quem tiver, se sentir à vontade. Gostaria que quem puder ir com calma, só entrar, falar o nome, né, se apresentar. Todos são do curso de Engenharia Mecânica, a gente isso aqui eu consigo acompanhar dentro do Unifor Online. Se está trabalhando, se está estagiando, se não está, não é problema, né? Se trabalha dentro da área de formação, e dentro da área de formação, não somente se onde você trabalha, mas se dentro da grande área, que é a mecânica, né, dos eixos de formação, se tem algum eixo que você tem mais afinidade ou não, tá? Todos eles estão interligados, mas sempre alguns têm mais afinidade com uma área ou com outra. Se tem alguma afinidade com desenho, projeto, ou se tem alguma experiência em projeto. Alguém gostaria de dar o seu depoimento aí? Posso começar, professor. Opa, Edson, maravilha. Boa tarde, me chamo Edson. Estou no 9º semestre de Engenharia Mecânica. Comecei o TCC esse semestre. Final do ano, Deus quiser, estou apresentando. Legal. Estagio no laboratório da Unifor, no NTC, Pronto, na área de gestão. Oi? Junto com o professor Fulano? Isso, junto com o professor Fulano. Núcleo de Tecnologia da Combustão. A gente, às vezes, usa o SolidWorks para alguns projetos, né? Para projetar alguma coisa, de alguma máquina, algum experimento, alguma coisa. Sim. E essa é a minha experiência. Legal. Tem alguma área da mecânica que você tem mais afinidade, que você pretende seguir? Já que você trabalha no laboratório de fluidotérmica, né? Dificilmente você acha um aluno que simpatize com fluidotérmica, mas... Pois é, eu gosto muito dessa área. Tenho minhas dúvidas ainda em relação a isso. Minha ideia é fazer um mestrado. Estava pesquisando já um mestrado fora do país. Legal. E estou nesse rumo, professor. Na área, também estava vendo muito a área de produção. Legal. Puxou bastante o meu interesse também. Interessante. No momento é isso. Eficiência, produção, muito bom. Maravilha, legal, Edson. Obrigado pelas palavras. Obrigado, professor.
Vamos lá, opa, Pedro. Pronto, professor. Me chamo Pedro Iclo, já estou no 9º ano, quer dizer, 9º semestre. Ah, bom, tranquilo. Já está virando professor, então. O ano, 9º semestre, engenharia mecânica. Também vou começar agora a fazer TCC1. Espero que no final do ano eu possa estar apresentando já, para estar me formando. legal. E trabalho, sim, trabalho meu trabalho, meu estágio. Trabalho numa transportadora, lá na Calcaia. Legal. Transportadora de bens em geral. A gente transporta mais essa parte de elementos pesados, como granito, como aço Sim, também a gente já transportou. legal. Alguns equipamentos pesados também a gente já transportou. Uma afinidade assim com desenho em si, não. Mas para usar o software na utilização para algum projeto, alguma coisa, eu já utilizei, já cheguei a utilizar. Na minha época, eu utilizei o CATIA, Sim. que é um pouquinho mais traumático, um pouquinho mais trabalhoso. Porém, nunca tive contato com Solid. Né? Quando eu tentei já projetar alguma coisa, eu tive que projetar no CATIA. E alguma afinidade no ramo da engenharia mecânica, professor? Eu gosto da parte térmica também, mesmo sendo muito trabalhoso, sendo muito difícil, gosto. Legal. E essa parte também da parte de gerenciamento, de logística também da engenharia mecânica, também Legal. eu gosto bastante. É o setor que você atua lá? Essa parte logística, o que seria? Isso, professor. Lá eu faço de tudo um pouco, entendeu? É isso Tanto eu mesmo. cuido da parte de logística, quanto da parte lá dos carregamentos, quanto também da parte da manutenção do maquinário em si, Legal. porque não só dos caminhões, também tem os maquinários que a gente leva, são meio que uns cavaletes para apoiar chapas de granito, aí isso Entendi. dá um trabalhozinho. Legal, maravilha. Muito bom. Mais um colega aí, vamos lá. Sou Matheus. Opa, Matheus. Tranquilo? Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou no 10º semestre, agora esse último semestre, estou apresentando TCC2. Estou estagiando na Troller, afinada, Legal. né? Afinada Troller. E a área que eu já trabalhei um pouquinho com desenho, mas é mais na parte de estudo mesmo, de ver o desenho se está batendo, ver 8D ali. E a afinidade que eu tenho hoje para trabalhar seria na parte de processo, hoje na área que eu estou atuando. Maravilha. O pessoal da Troll lá usa o CATIA, né, como Isso, ferramenta. CATIA. Isso. Maravilha. Legal. Pessoal, só um ponto interessante. Desculpa cortar, Matheus, rapidinho. A maioria de vocês, eu acredito que fez desenho para engenharia, desenho para engenharia não que foi no AutoCAD, mas desenho técnico no CATIA na época, né? Por que a migração para o SolidWorks? Alguns alunos me perguntam isso, né? Muitos de vocês talvez não tiveram contato ainda com a ferramenta, vocês vão ter logo, logo. O SolidWorks ele é um software da mesma empresa, dona do CATIA, só que ele é um software muito mais leve, muito mais dinâmico, muito mais didático, em questão de utilização, desenvolvimento, né? Grosso modo, quando a gente fala assim, se eu só preciso fazer uma peça dentro do CATIA, por ele ser uma parametrização um pouco mais robusta, ele vai precisar tecnicamente de 5 parâmetros, um exemplo, né, para fazer uma peça lá. Essa mesma peça no SolidWorks, eu vou precisar de 2 a 3 parâmetros, então ele é bem mais simplificado, é bem mais direto. E vocês vão ver que ele é muito mais didático, em questão de visualização, de apresentação, né, de layout. E quando a gente fez o estudo inicial, quando a Unifor introduziu o CATIA dentro, né, do ensino, eu era aluno na época, e quando a gente pegou o CATIA pelas primeiras vezes, o CATIA com certeza era o melhor software que existia na época, né? Então você pensava assim, qual é o melhor software de projetos que existe? Hoje em dia tem uma literatura que fala, né? O melhor software é o que você sabe usar. Você consegue fazer tudo em todos, mas sempre você tem uma afinidade melhor uns em outros. O mais amplo, né, o que na época era mais abrangente, era o CATIA. Mas se você faz uma pesquisa depois de mercado, que foi o que a gente fez aí para essa mudança, se você pegar aqui no âmbito da nossa região, onde a gente está, né, Fortaleza, região metropolitana, nosso estado em si, né, que a gente pode ir para o interior também, tem algumas indústrias no interior, você vai pegar aí 2, 3 empresas que trabalham com o CATIA, né? A Troller, por exemplo, é uma delas. E quando você vai para o SolidWorks, esse leque abre para mais de 200 empresas. Então, quando você tem um aluno, né, uma matéria-prima, a gente fala que o aluno é a nossa matéria-prima, né, que a gente vai fornecer para a indústria, que vai fornecer para o mercado de trabalho.
Quando essa matéria-prima, que é o aluno, chega lá com conhecimento de um software que é muito mais fácil ele se deparar dentro da empresa, é um ganho muito maior, né? Então, essa foi uma das grandes jogadas para a gente converter a disciplina para o SolidWorks. Nós estamos entrando no 3º ano do SolidWorks já, e é uma ferramenta extremamente dinâmica. Tem a opção, né, da versão estudantil, que nós vamos disponibilizar para vocês terem em casa. Então, todos vocês vão ter o software instalado dentro da casa de vocês, eu vou já explicar isso para vocês. A gente vai falar mais disso na próxima aula, que é uma aula prática, né, sobre a ferramenta. Hoje é mais as regras do jogo, nós vamos falar, né, toda a dinâmica da disciplina. E o software, ele tem essa característica muito mais fácil de ser utilizado. Então, vocês vão ver aí que é bem bacana, não tem nenhuma perca em relação a CATIA, SolidWorks, né? Ao contrário, eu acho que tem mais ganho em relação à aprendizagem e desenvolvimento. Ao pessoal que conversou aqui com a gente, né, que fez o depoimento aí de trabalho, estágio, agradeço, muito legal. Vejam que o engenheiro mecânico, ele é um profissional multitarefas, né? Então, são diversas áreas, de falar lá dos 5 eixos de formação da mecânica, existem outros que a universidade não abrange, né? Mais engenharia automobilística, dentro da mecânica, algo assim. Mas o engenheiro mecânico, ele é um cara praticamente eclético dentro da engenharia, e com isso ele pode abranger em diversas áreas, né? Então, é esse o raciocínio que a gente vai começar a ter dentro dessa nossa disciplina. Quando a gente fala de projetos, o projeto, a palavra projeto, ela foi meio banalizada já, de uma forma geral, mas o conceito de projeto, né, é justamente esse, a gente vai falar disso mais para frente, é você colocar um objetivo que determine ações e que tenha também prazos, né, para serem desenvolvidos. Então, hoje em dia, quando você chama lá projeto de férias, que é emagrecer um projeto, o cara vai casar um projeto de casamento, né, projeto academia, né, tem vários projetos na vida, como também tem os projetos que nós desenvolvemos tecnicamente dentro da nossa área de conhecimento. Então, o intuito aqui é a gente falar de teorias, conceitos que vão agregar valor na hora de você desenvolver o seu projeto, tá? Alguns alunos já me perguntaram assim, existe gerenciamento de projetos? Gerenciamento de projetos é outra área. Nós não vamos falar de gerenciamento, nós vamos falar de desenvolvimento, né? Gerenciamento, você vai prezar ali por tempo, custo, equipe, risco, né? Aqui não, a gente vai trabalhar aqui em premissas, funcionalidades, características de fabricação, características de funcionamento, né? E validação, aceitação do seu projeto dentro do mercado no qual ele vai ser submetido, ok? São muitos assuntos, várias áreas, aos poucos a gente vai contemplando tudo. Precisamos falar algumas características dessa disciplina, tá? Como vocês estão chegando agora na etapa final do curso, acredito que vocês não tenham passado ainda por uma disciplina nota única, né? Essa nossa disciplina, pessoal, apesar de ser caracterizada como híbrida no caso 2.2, ela tem 2 créditos teóricos, 2 créditos práticos, né? Nós temos hoje, segunda-feira, a nossa aula teórica, que está acontecendo agora, que a gente está presente, e temos mais 2 turmas filhas, né? Tem uma na terça-feira, cedo de noite, e uma na quarta-feira. Saiu um E aqui, mas é um EF, um 3 aqui, mas é um EF, na verdade, digitação errada minha. E é um horário um pouco divergente, muitos, a gente comenta desse horário aqui por causa de alguns que trabalham, né, na indústria, então a gente não tem como jogar essa disciplina para um horário mais tardio, ela choca com outras disciplinas do semestre lá, né, refrigeração e assim por diante, mas a gente tem uns intervalozinhos que a gente gera as filhas. Por que 2 filhas? Devido ao protocolo, né, de biossegurança, a gente tem um limite de alunos dentro do laboratório, então a gente tem essas 2 turmas quebradas justamente para, caso necessário, a gente vai discutir aí as nossas aulas presenciais, tá? Sobre a aula híbrida, né, encontros presenciais e virtuais. Primeiramente, a gente tem a possibilidade da nossa disciplina ser 100% virtualizada. Por que isso? Porque vocês vão ter a possibilidade de ter o software em casa, tá? Ah, professor, mas o meu computador não tem um requisito bacana para eu ter esse software. Não tem problema. Você tem a possibilidade de, tanto na aula teórica quanto na aula prática, você estar presente na Unifor e assistir essa aula de dentro de um laboratório lá no bloco C, que seria, no caso, a nossa sala C34, para ter acesso à ferramenta durante a aula, tá?
Então, isso é uma disponibilização que a Unifor faz para os alunos, mas você também vai ter a chance de ter o software em casa, fiquem tranquilos. Ah, professor, por que você colocou aqui encontros presenciais, momentos virtuais, né? Caso algum aluno, como nós vamos fazer essa pequena transição de algumas pessoas do CATIA para o SolidWorks, alguns alunos podem ter um pouco de dificuldade na hora ali de desenvolver, né, um componente, uma ação, se trabalhar com software. Então, a gente, caso necessário, em acordo aqui, a gente pode gerar essa aula presencial lá, tá? Para ter um tete-a-tete mais direcionado ao software, né? Caso alguém tenha algumas dúvidas, e assim por diante. O intuito aqui é transmitir o conhecimento, tá? Logicamente, respeitando todos os protocolos aí de segurança da universidade, ok? Vamos lá. Opa, passou aqui. Então, a sala C36 seria a nossa sala teórica, né? Nós não estamos trabalhando com teoria. A sala prática é a C34, bloco C, tá? Outro ponto interessante que alguns professores talvez não comentaram com vocês ainda, não sei se já tiveram disciplinas, mas a nossa modalidade, pessoal, no momento que, devido a um decreto governamental ou alguma ação, né, que permita o retorno das aulas presenciais nesse semestre, que se a gente parar e pensar assim, há um ano atrás, em março, quando a gente entrou na pandemia, nós achávamos que ia passar 15 dias em casa, depois ia voltar tudo ao normal. Né? A gente não sabia que ia se passar um ano, né? E o nosso ensino ia ser virtualizado. Mas no momento que essa chave virar e poder ter a presencialidade, eu acredito que a Unifor, a gente sabe que a Unifor está apta a receber a gente de portas abertas ali em qualquer momento, ok? Outra coisa interessante salientar, caso alguém, vai ter algumas ações, nós vamos mostrar já para vocês, dentro do nosso cronograma, atividades, ações que vocês vão utilizar o software fora do horário de aula, né? Por que isso? Para familiarização, se aprender com a ferramenta. Caso dificuldades, uso da ferramenta, sempre vai ter um laboratório da Unifor disponível para vocês. Então, lá no bloco C, mais especificamente a sala C34, caso esteja em horário de aula, você tem uma outra sala, tem a C29, C32, se eu não me engano. Tem outras salas. Das 7h30 da manhã às 10h40 da noite, vocês podem utilizar o laboratório, inclusive pelo sábado de manhã, horário ABC de manhã, para o uso da ferramenta dentro da universidade, ok? Vamos caminhando. Nos dias e horários correspondentes à disciplina, como nós estamos fazendo agora, né? No horário segunda-feira EF, terça-feira CD para uma parte e quarta-feira CD para outra parte, nós vamos fazer a transmissão da nossa aula sempre dessa forma síncrona que a gente chama, né? Ou seja, esse nosso encontro ele é ao vivo, então nós estamos fazendo aqui em tempo real, tá? Transmitindo a nossa aula, por meio da plataforma Zoom. Ainda ninguém aqui me perguntou, mas outros alunos já me perguntaram por que o Zoom e não o Meet. O Zoom ele abre algumas características a mais, algumas ferramentas a mais que nós vamos utilizar durante o desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Transições de câmera, telas e outras fases mais. Então, o Zoom ele é uma ferramenta aí um pouco mais completa dentro dessa parte de transmissão de conferências. Quando a gente falou de nota única da disciplina, é um ponto muito interessante que vocês têm que levar em consideração e ficarem atentos, tá? A nossa disciplina, ela é nota única, ou seja, ela não tem AV1, AV2 e AV3. Nós temos uma nota única, que mais para frente eu vou falar para vocês aí, o período ela é lançada lá em junho, vai ser, né? Na última ou penúltima semana de junho. Mas existe a questão de frequência. Nossa disciplina ela não é 75%, ela é 80% de frequência. Cuidado, tá? Ou seja, não tem aquele 5% a mais das disciplinas convencionais. Por que isso? Porque ela é uma disciplina mais dinâmica, ela é uma disciplina voltada para o desenvolvimento do projeto. O projeto são várias etapas, várias caracterizações, terão ações individuais, pontuais, mas o geral, o fechamento da disciplina é a caracterização de um projeto. Vou já falar do projeto final, ok? O aluno matriculado terá acesso à versão estudantil do SolidWorks, né, do software usado, no nosso caso é o SolidWorks. Para isso, basta, seguir no roteiro de instalação, a gente vai disponibilizar, isso tudo vai ser explicado na próxima aula, tá? Na aula prática.
E lá vocês vão receber também já a chave de instalação, que ela é única, ela é direcionada a você, aluno, pessoa, cada um vai ter a sua, ok? Como que acontece a nossa disciplina, né? Quais são os assuntos abordados? Pois não. Um ponto interessante. Pessoal, qualquer dúvida... em relação a esse... Pode falar, Paulo, Antônio. Pode falar? Pode, à vontade. Não estou interrompendo, não, né? Não, sem problemas. Não, professor, só em relação... Pronto, em relação a esse SolidWorks, eu estava dando uma olhada no material que está disponível, aí eu reparei que vinha falando que a instalação, o programa dura 2 meses, né? Aí eu fiquei na dúvida se esses 2 meses é suficiente para a gente... Não é só 2 meses, não. A licença de vocês cai quando virar o semestre. Então, quando o Unifor Online virar para 2021.2, a licença ela cai, entendeu? Beleza. Não são só 2 meses, não. 2 meses. Nós temos aí o semestre todo, fique tranquilo. Viu? Tá bom, professor, obrigado. Beleza? Pessoal, uma coisa interessante, esses pontos a gente vai discutir mais nas aulas de amanhã e quarta. O software estudantil, ele não é uma versão demo, ele não é uma versão soft, né, que muitos falam, light, não, ao contrário. Por ser a versão estudantil, ele é a versão completa do SolidWorks. Todas as funcionalidades do SolidWorks vão estar disponíveis para vocês, todos os pacotes. O que diferencia da versão estudantil para a versão profissional, né? A professional que eles têm? É só uma marca d'água. Então, quando a gente gerar uma documentação final de projeto, um desenho técnico, uma simulação, até mesmo um arquivo desenhado, quando você abrir esse documento fora do SolidWorks estudantil ou compartilhar esse documento, ele vai com uma marca que foi feito numa versão estudantil, de propriedade da Universidade de Fortaleza, que é para fins acadêmicos de ensino. Somente isso, tá? Mas o software que a gente vai ter, ele não é light, ele não é soft, ele não é leve, não é restrito, nada. Ao contrário, ele é a versão completa aí do SolidWorks, tá? É bem bacana, vocês vão ver. É um mundo aí que, se a gente começar a falar até o fim do semestre, a gente não vai falar nem metade do que ele é capaz de poder usar. Então, a gente vai mostrar das diversas ferramentas dele. Logicamente, não existe somente uma ou única forma. Isso a gente vai discutir mais na aula prática. Mas vocês vão ver várias áreas. Então, quando a gente fala da nossa disciplina, só abrir um parênteses aqui rapidinho, igual o Padua falou agora, pessoal, qualquer dúvida, questionamento, só entrar e falar, sem problema nenhum, viu? Fiquem à vontade aí. A aula é para ser bidirecional mesmo, conversando, escutando, falando. Então, assim que acontece o maior ganho aí dentro do conhecimento, tá? Primeiramente, técnicas de desenvolvimento de projetos. Existem técnicas, características, né, conceitos para você desenvolver um projeto, seja ele de máquina, seja ele de um componente, um mecanismo, um sistema, seja um projeto de retrofit, de adaptação, de readequação, né? Esse projeto ele passa por fases. Quando a gente fala fases, não são etapas, tá? Não é gerenciamento de risco, não é gerenciamento de custos, isso é gerenciamento, não é. Nós estamos falando de desenvolvimento, concepção, desenvolvimento, validação, testes, prototipagem, né? Fabricação, assim por diante. Vamos falar sobre automação de projetos. Calma aí. Não é projetos de automação, é automação de projetos. Como assim? É a gente colocar o software para trabalhar por nós. Utilizar a ferramenta na hora lá de uma montagem, de uma simulação, de uma validação. Seja uma simulação de esforço mecânico, elementos finitos, seja uma simulação de fluxo de vento, de ar, de um fluido qualquer, num túnel de vento, ou na passagem de um fluido por uma tubulação, por uma válvula, seja na movimentação, nas articulações de um mecanismo, tá? Então, quando a gente fala de automação de projetos, lembrando, não é projeto de automação, é automação de projetos, é a gente usar as ferramentas CAD, CAI, CAM. O CAM a gente não vai falar diretamente, mas o CAD e CAI, que nada mais é do que o desenho auxiliar do computador e a engenharia auxiliar do computador dentro do desenvolvimento de projetos. Então, a ferramenta ela vem não só para acelerar o seu desenvolvimento, mas também para trazer toda a confiança, segurança e validação naquilo que você está desenvolvendo. Talvez possa ser
algumas dúvidas ou questionamentos de alguns, você pensar assim, pô, eu estou fazendo engenharia, se alguém pedir para eu calcular ou dimensionar, ou determinar, ou desenhar ali um poste, um pilar ou uma viga, né, uma estrutura, como eu sei se essa estrutura ela suporta a carga no qual ela vai ser submetida? Aqui nós vamos demonstrar algumas ferramentas. Logicamente, essas ferramentas vêm lá de resistência dos materiais, de outras disciplinas. Mas também aqui nós vamos ver algumas ferramentas computacionais, que a gente chama de automação de projetos, para validação, testes e selo de garantia do seu projeto. Ok? Aplicação de materiais convencionais e não convencionais. Então, a gente vai entrar na prototipagem virtual. O que é a prototipagem virtual? É a parte de renderização. Eu gosto de fazer uma analogia da prototipagem virtual com o pessoal da arquitetura. Em que sentido? Vocês já devem ter recebido aquele folder, aquele fly sinal na rua, né? Quando a gente recebia papel das pessoas, que vinha lá uma propaganda de um lançamento imobiliário, onde você tinha lá umas imagens mostrando o interior da residência, né? Esse interior da residência tinha uma janela que já mostrava a paisagem lá nunca tinha um prédio na frente, sempre era uma floresta, um mato, o Parque do Cocó, né? Livre na frente, um exemplo, né? Sempre tinha uma família feliz, sorridente lá, né? Dentro da casa, lá na área comum. Aquilo ali é uma prototipagem virtual. Você faz o desenho e traz uma realidade para ela no quesito de quê? De apresentação, texturas, materiais, luminosidade. Isso a gente pode fazer aos nossos projetos. Então, eu trazer aqui um confeccionamento, o desenvolvimento de um projeto aonde você tem ali materiais distintos. Então, eu posso ter um material, um polímero, um sintético, um acrílico, uma madeira, um orgânico, dentro de um conjunto de componentes que geram um produto. E a gente consegue fazer a caracterização desses materiais dentro dele. E, com isso, trazer a maior realidade para o nosso projeto. Mas para que eu quero essa realidade tão elevada no meu projeto, se eu quero só fabricar ele? Mas dependendo do seu projeto, você pode ter um cliente. E como você vai demonstrar a sua ideia para esse cliente? Quanto maior o detalhamento, acredito que maiores serão as chances de sucesso ali e de aceitação do cliente. Tá? Tudo isso a gente vai ver aqui com calma. Regra na conformação de peças. A gente fala de regras, mas na verdade não são regras, né? São coisas naturais físicas. Então, dependendo do processo de fabricação, dependendo do material de composição, ele delimita ali o sucesso ou não, a possibilidade ou não de fabricação do seu componente, né? Eu falo muito isso para os alunos. Você pensar numa geometria extremamente simples. Aí eu coloco aqui em parênteses, agora imagine você pegar essa sua geometria e você fazer a programação CAM lá dela, né, do CNC, para você usinar ela. Aí você vai achar difícil. Desenhar foi fácil, executar é difícil. Então a gente tem que usar esse meio termo aí, né? Porque querendo ou não, o projeto de confeccionamento, de produção, né, da nossa peça, é onde vai agregar ali o custo do nosso projeto, ok? Teoria de falha dos componentes, a gente vai ver ali como os componentes podem falhar, né, e a gente se resguardar em relação a isso. Elaboração e construção de um... Aqui está a construção, a elaboração, desenvolvimento, na verdade não é construção, é desenvolvimento de um projeto de máquinas. Pessoal, pro final do projeto, da disciplina, nós não vamos construir nada fisicamente, não vamos, mas nós vamos construir virtualmente. E nessa montagem virtual, nós vamos contemplar todos os elementos de máquinas, todos os componentes de máquinas, todos os mecanismos, estrutural, de transmissão, qual for, a fim de um propósito. A diferença é que ele não vai estar fisicamente presente, mas podem ter certeza que ele vai estar muito mais detalhado do que se ele estivesse fisicamente presente, tá? Por causa da pandemia? Não, porque isso é uma realidade de projeto hoje, tá? No mercado hoje você trabalha uma plataforma virtual ao máximo, aí na último ponto, já o projeto final aprovado, validado virtualmente, que ele vai para uma fase de prototipagem física, né? Que você vai construir o protótipo físico. Então, com isso você ganha tempo, escala de projeto. Então, a gente fala mais sobre isso. Dentro do Unifor Online, na verdade do AVA, né, foi mal, eu sempre disponibilizo esse plano de ensino, tem um linkzinho dele aqui,
É um plano de ensino resumido que eu falo, tá? É um PDFzinho que você vai entrar lá. Tem aí o dia a dia da nossa disciplina, então, fevereiro, né? Hoje, ó, dia 1/2, aula inaugural, contrato didático, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Para quem é da turma de amanhã, ó, amanhã, terça-feira, dia 2, introdução às ferramentas de desenvolvimento de projetos. Ou seja, nossa ferramenta, introdução, inicialmente ao SolidWorks. E assim por diante, pessoal, da quarta também. Uma coisa interessante, pessoal, as turmas filhas, né, as turmas práticas, de terça ACD e quarta EF, são aulas similares, tá? Não tem diferença de material ou conteúdo para quem assistir na terça ou para quem assistir na quarta. Fiquem tranquilos. Aqui, pessoal, para que respeitem os horários aí, mas a gente vai discutindo isso aí sem problema nenhum. Então, aqui a gente tem passo a passo da nossa disciplina. Nos dias 15, 16 e 17, tem aqui, eu coloquei o feriado de carnaval, seguindo o cronograma de ensino, né, que foi disponibilizado lá para nós. Mas pode ser que sofra algumas alterações aqui, porque carnaval a gente sabe que já não vai ter, e pode ser considerado aula ou dia comum, né, nesses dias para trabalho ou atividades escolares. Mas daqui para lá a gente altera se for necessário, tá? E aí nós vamos caminhando. Vou apresentar aqui dentro da apresentação, vou mostrar dentro da apresentação, que está mais fácil. Então tem aqui fevereiro, tem as etapas, março, dia 15 de março nós vamos fazer uma prova teórica, tá? Essa teoria, a gente vai falar sobre conceitos teóricos de projeto. Daqui para lá a gente vai ter muito tempo para discutir tudo isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Mas veja que é uma prova, entendeu? Não é uma AV. Essa prova, ela vai contemplar uma nota que vai somando a pontuação para a nota final da disciplina. Isso aqui eu vou apresentar para vocês com mais calma depois. E dentro aqui, ó, já de fevereiro, vocês vão ver alguns dias, vão falar assim, ó, atividades. Então, terão atividades sendo desenvolvidas por vocês, algumas contemplando nota, outras não. As que têm atividade aqui, geralmente contemplam nota. Então, vocês têm um prazo para desenvolvimento, vai requerer um pouco de raciocínio, conhecimento, aplicação das ferramentas que nós vamos aprendendo, né, das teorias e conceitos, para desenvolver o seu componente em função de uma premissa. O que é uma premissa? É uma especificação de um cliente, de um fornecedor, de quem está querendo o projeto, né? Então, se eu vou desenvolver ali um recipiente, eu preciso saber as premissas em que sentido? Qual o volume, as dimensões máximas possíveis, qual o material que ele vai transportar, né? Temperatura, caracterizações e assim por diante. Se eu estou fazendo um perfil estrutural, né? Dimensões, alturas, capacidade de carga, condicionantes externas que ele vai estar submetido. Então, tem várias premissas que a gente vai discutindo aí e aprendendo, tá? Aqui em paralelo são só dentro do cronograma, né, do calendário escolar, que nem, por exemplo, dia 5/3 eu tenho que fechar a frequência de fevereiro. Então, você que tem alguma pendência de frequência, alguma coisa, você tem que conversar comigo até essa aula do dia 3 aqui, para a gente poder já ver aí o lançamento da frequência. Lembrando, 80%, viu? Abril, na sequência, né? Ó, ferramentas, atividades, vai ter um feriadozinho aí na quarta-feira. Temos uma segunda atividade, uma prova avaliativa lá já em maio, ó, né? Outras atividades. E aí, depois dessa atividade, a gente vai entrar na reunião de abertura do projeto. Final de maio, praticamente 2/3 de maio e junho, nós vamos trabalhar num projeto final da disciplina. Esse projeto, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que foi discutido anteriormente, só que com um propósito onde vai unir todos os elementos. Então, nós vamos pensar lá nesse projeto quais são as características construtivas deles em função da premissa, né? Existe uma única caracterização do projeto? Não, existem várias, né? Existe o projeto certo ou errado? Vou até perguntar para vocês, pessoal, para vocês, existe projeto certo e projeto errado? O que define um projeto certo ou um projeto errado? Alguém sabe me dizer? Fique à vontade. Acho que existe execução errada, né, professor? Projeto errado, acho que não. Pode ser. Execução é uma etapa do projeto, né? Pode ser uma execução errada. O conceito dele lá pode estar certo, mas ele ser executado de forma errada. Poderia ser.
Mas existe alguma outra característica de projeto errado para vocês? Projeto adequado, né, professor? Não existe certo ou errado. Legal. Na verdade, é justamente nessa linha de termos, né? O que é um projeto certo? Se ele atende à demanda inicial. Ele é feito por um propósito X. Se ele atende esse propósito X, tecnicamente ele está certo. Se ele não atende ao propósito X, tecnicamente ele está errado. Mas nem todo projeto que atende a especificação X podemos chamar de projeto. Aí é uma outra característica, chama-se eficiência, né? Com certeza existem projetos mais eficientes do que outros. Tem gente de uma forma muito mais simples. Vocês vão ver uma coisa muito interessante nessa disciplina. Eu não vou conversar muito com vocês sobre custo. Ao contrário, quando alguém vem com baixo custo, barato, né? Eu sou um cara que freio muito isso, porque é uma balança. Um lado você tem qualidade, do outro você tem custo. Professor. Entendeu? Então, não tem como andar junto os dois. Oi? No caso, professor, eu penso que não existe projeto errado. Existe você fazer o que o cliente quiser, entendeu? Se o cliente quer A mais B que seja D, então a gente faz. Corre atrás. Se 1 mais 1 é 3 para ele, então a gente faz dar certo. Mas quem manda é o cliente. Isso, então, mas se no final 1 mais 1 não der 3, der 2, não atende ao cliente. Aí, nesse caso, está errado. Entendeu? O projeto errado é aquele que não atende a um objetivo. Não, isso, professor. Primeiro se traça o objetivo, independente de qual seja. Mesmo que você que seja experiente na área saiba que não seja a melhor forma e tudo mais, mas o cliente quer daquela forma, a gente corre atrás para fazer daquele jeito. Tranquilo. Legal, isso mesmo. Aí, a forma que você vai chegar até o resultado que o cliente quer, que é o interessante. Entendeu? Vão ter algumas decisões, características, opções mais viáveis do que outras. Lembrando, não estou falando uma mais barata que outra. Acho que vai ser a única vez que vão falar coisa barata eu falando, mas não. É viáveis. Uma mais viável, mais eficiente do que outras. E muitas vezes a eficiência não é só de funcionamento, de custo, mas é de região, de disponibilidade de material e assim por diante. Ok? Fiquem tranquilos que a gente vai discutir isso aqui de diversas outras características, outros pontos. Então, lá no finalzinho de junho, segunda semana para a terceira semana, a gente vai apresentar aí o nosso projeto final. Legal? Dependendo dessa apresentação aqui, está sendo estruturado ainda, mas a gente já fez algumas ações onde, por exemplo, a apresentação do projeto poderia ser tipo um Shark Tank, né? Um tanque de tubarões ali, onde você vai apresentar para pessoas tentando vender o seu projeto. Já fizemos ações assim. Já fizemos outras ações com viés mais social. Então, tem várias características que daqui para lá a gente vai pensar aí, dependendo da característica da turma, como o pessoal se caracteriza em função de pensamentos, a gente vai determinando aí a característica do nosso projeto. Legal? Fiquem tranquilos que a gente define depois. Literatura. Existem muitas literaturas, tanto físicas quanto digitais, dentro da nossa biblioteca, tá? Então, quando você fala de projetos, uma coisa muito interessante, tá? Muita coisa que você vai olhar vai estar associada ainda lá à disciplina de desenho técnico mecânico. Muitos vão falar algumas teorias aí na validação e adequação de projetos. E quando você olhar na bibliografia, você vai ver aqui, ó, 2005, né? Ó. Opa, esse aqui não é 79, esse aqui está copiado errado. Esse livro aqui é na faixa de 2002, né? 2006 também. Só o projetista de máquinas aqui, sim, ele é da década de 70 aqui, essa é a última versão que a gente tem de 96. São livros que parecem antigos, mas não que o assunto seja antigo. O que mudou de projeto, conceito de projetos ou de desenho técnico? Da Primeira Guerra para cá, tecnicamente foi apenas eficiência, né? Alguns pontos de vista mais eficientes, processos de fabricação, novos materiais, né? Isso mudou. Mas o conceito, a ideia, né, o princípio de um projeto, ele é o mesmo, tá? Desde os primórdios ali. Temos também algumas literaturas digitais que você aí na sua casa, com o seu software e com a nossa biblioteca digital, você pode ter acesso a esse material. Então, já disponibilizei algum de vocês para vocês aqui, né?
Existem outros. Todo semestre a Unifor está comprando bancos de dados novos aí de livros, tá? Muito interessantes. Na ementa da disciplina você pode ver outras bibliografias lá, periódicos, artigos também, ok? E aí quando a gente fala de, aula de teórica. Quando a gente vai falar de teoria de projetos, primeiramente, a forma que a gente vai apresentar isso. Toda aula, eu sempre trago um PowerPoint, um slide, uma apresentação como essa que nós estamos tendo agora, e ela vai estar, como já está essa agora, disponível para vocês. Se vocês entrarem lá no AVA, até colocar a telinha aqui, esse aqui é o meu AVA, viu, pessoal? Então tem a turma de segunda-feira, que somos todos nós, temos aqui a de quarta e a de terça, tudo que for teoria, teórico, vai estar na segunda. Tudo que for prático vai estar na sua turma, ou de terça ou de quarta, tá? Tem gente que só enxerga segunda e quarta, vai ter alunos que enxergam só segunda e terça, ok? Você entrando aqui na segunda-feira, já tem aqui, ó, a apresentação da disciplina, contrato didático. Então tem aquelas regrinhas que a gente discutiu agora aqui, o passo a passo delas, o plano de ensino resumido e o PDF dessa nossa aula do PowerPoint está sendo apresentado. Posteriormente, eu vou disponibilizar a gravação dessa nossa aula aqui, tá? E assim, conforme for andando, cada aula, nós temos um bloquinho aí apresentando. Então, aqui fala das informações gerais da disciplina, né, ó, como funcionará a disciplina, parte do Zoom, tudo aquilo que a gente discutiu agora há pouco, né, ó, estratégia de avaliação, questão da frequência, né, os 80%, qual é o papel do aluno, vou já chegar nisso aí, estratégia de comunicação, que é o Zoom, e nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Já já eu chego nessa parte aí para falar com vocês. Coloquei aqui material impresso, na verdade, a gente sempre disponibiliza um roteiro, tá? Para a orientação do desenvolvimento da atividade, então lá vão ter as premissas, algumas caracterizações, principal, delimitações de tempo, né, espaço, então a forma de entrega, caracterização da entrega, os períodos, as fases do projeto serão discutidas, né? Fases essas de planejamento, desenvolvimento, processo criativo no desenvolvimento de projetos. Hoje, quando você pensa num projeto, é meramente criatividade, porque muitas das coisas, tecnicamente, o homem já inventou. Nós não vamos reinventar uma roda ou reinventar, mas nós vamos otimizar o que já foi desenvolvido. Quando você vai otimizar alguma coisa, é processo criativo, criatividade. Desenvolvimento de peças, conjuntos e mecanismos. Então, uma peça única sozinha não necessariamente é um produto, pode ser, mas em conjunto com outras ou outras delas já pode gerar uma montagem, essa montagem dá origem a um componente, esse componente dá origem a um produto, e assim sucessivamente. Então, quando você fala ali toda aquela parte criativa, desenvolvimento, cada parte, componente, desenvolvimentos, são etapas de desenvolvimento de um projeto, de um produto, de uma necessidade. Você tem um sketch ali, né, um esboço, uma ideia, né, um croquis. Depois você vai começar a sua concepção geométrica, dimensional, características. A partir daqui você já vai se aprofundar um pouco mais e pegar detalhamentos técnicos em questão de geometrias, dimensões. Por exemplo, um ponto interessante, muito simples, um exemplo. Se nós pegássemos agora todo mundo aqui da disciplina e falasse, temos que projetar uma cadeira, um assento. Eu pergunto a vocês, qual seria a altura ideal desse assento? Aqui, né? Em relação ao solo. Uma altura muito elevada, seus pés ficariam balançando. Muito baixa, seu joelho ficaria um pouco para cima, você não apoiaria ali a parte inferior da coxa, né, para descansar, você teria sentado meio que agachado. E aí, como que a gente faria para determinar aí a altura padrão ou uma altura aí confortável de um assento? Como vocês fariam, por exemplo? Regulagem? Seria uma saída. Legal. Um assento regulável de altura, né? Quem foi o colega que falou da regulagem? Não deu tempo de ouvir o nome. Manuel Ítalo. Opa, Manuel. Legal. Aí eu vou entrar num ponto interessante rapidinho. Eu vou fazer uns paradigmas, umas associações aqui. Você, não sei você, Manuel, mas você deve ter algum amigo que geralmente manda uma mensagem no seu grupo de WhatsApp, de amigos, sempre falando assim. Alguém indica alguém que faça isso barato? Alguém já viu isso ou não?
Claro, com certeza. Várias vezes, né? Sim. E aí, se você faz uma cadeira ajustável, né, com um mecanismo ali que controla a altura dela, e você coloca para vender ela do lado de uma que é estática, que tem uma altura única. Provavelmente, essa cadeira estática, ela pode ter um custo final mais em conta. Você concorda comigo? Menos peças, menos mecanismos. Sim, senhor. Concorda, né? E aquele seu amigo que indica só mais barato, será que ele vai indicar, então, a cadeira do concorrente em vez da sua? Vejam que não é certo e errado. As duas cadeiras estão certas. Lembra a questão da eficiência que a gente falou? Né? Se a sua premissa lá, o seu cliente precisa de um ajuste de altura, massa, legal, vamos pensar no ajuste. Se eu estou pensando num viés ali de apenas um assento comum, mais eclético para diversas pessoas, diversas alturas, talvez eu possa pensar numa coisa mais estática, né? Mesmo assim, um banco estático, qual seria a altura ideal do assento? Alguém chuta? Ou como vocês determinaria esse valor? Professor, eu faria uma média da altura da canela da pessoa, das pessoas, e fazia uma média aí. Seria mais fácil medir algumas cadeiras, não? Em vez de medir a canela da pessoa? Pessoa, você chegar na rua aí... Pessoal, faz uma fila aqui que eu vou medir a canela de todo mundo aqui rapidinho. Né? Não estaria errado, não. Mas faria mais eficiente você medir umas 5, 6 cadeiras distintas ali, não seria? E tirar a média delas? Sem dúvida. Ah, né? Não, mas legal, interessante. Nunca tinha me falado de medir a canela das pessoas. Legal. Você vê como é bem eclético, né? A linha de raciocínio das pessoas. Por isso que sempre tem um projeto novo surgindo, né? Vamos fazer uma outra analogia aqui, muito simples. Só voltando aqui na cadeira rapidinho para finalizar. Existem normas, viu, pessoal, que determinam a altura dos assentos. Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado, medindo a canela das pessoas, medindo outros assentos, né? Como também você pode trabalhar ali um ajuste, até o ajustável teria um limite máximo e mínimo de ajuste, que poderia estar dentro de uma normativa, né? Talvez se você faça um ajuste muito alto, você tem que trabalhar uma base maior, porque a possibilidade de tombamento poderia aumentar, né? Então, veja como um ponto influencia outro, é uma cadeia, né? Que vai ser influenciada pelo seu projeto. Mas uma coisa muito interessante, vou fazer uma analogia aqui agora, muitas pessoas podem ter pensado assim, né? Pô, o cara falou em medir a canela. Não está errado. Se a gente voltasse aqui agora, vamos falar aqui na década de 80, tá? Muitos de vocês não eram nem projeto de vida, eu acredito. Muitos de vocês nasceram depois do ano 2000 já, né? No ano 2000 para cá. Mas na década de 80 para a década de 90, o que mudou nos celulares, nos aparelhos celulares? Só tamanho. Mas todos eles tinham praticamente o mesmo display monocromático, uma antena e aqueles botões. Aí veio um cara, né, numa apresentação de um aparelho telefônico e falou, vou desenvolver um aparelho telefônico sem botão. Todo mundo falou, esse cara é louco. Como eu vou ligar para alguém sem apertar o botão dos números, né? E hoje, se você pegar a nossa população, o intelecto das pessoas de hoje, falar assim, você quer um telefone de botão, né, com botões? Ele vai chamar você de louco, porque para ele só existe telefone sem botão. Vocês conseguem entender essa cronologia, esse conceito que a gente fala? Então, as ideias, os conceitos podem parecer loucos hoje, mas podem ser o básico no futuro, né? Você pegar uma criança que nasceu com poucos anos de vida, não recém-nascido, mas quando ele está entrando aí já na idade de entender as coisas, ele vai perguntar para você como que um telefone fixo funciona, né? Eu já me deparei com perguntas onde uma criança me perguntou como se jogava num telefone fixo. Porque para ele os telefones hoje em dia são os smartphones podem jogar nos smartphones, né? Então, como um aparelho de telefone que liga como um smartphone, poderia jogar num telefone fixo. Então, são os pontos de vista. Vejam que são coisas interessantes que a gente vai discutir aí dentro da disciplina.
O intuito aqui é abrir a mente, você pensar, né, no desenvolvimento. Logicamente, a gente vai trabalhar ali alguma parte de teoria de falhas, de componentes, então a gente vai validar o nosso projeto em questão, como a gente falou, da cadeira aí, tombamento, né, situações em qual ela será submetida, qual será o comportamento dela. Aqui já entra aquela parte de automação de projetos, então a gente vai colocar o software para calcular para a gente essas caracterizações. Logicamente, a gente vai inserir as características. E memorial de cálculo e documentação de projetos. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Dentro do projeto. Uma charge muito interessante que fala sobre isso é justamente essa que nós estamos apresentando aqui embaixo. Vamos acompanhar a cronologia. Nós aqui somos uma equipe de projeto, tá? E vamos desenvolver um projeto na demanda de um cliente. Inicialmente, o cliente veio e explicou para o gerente de projetos como que era o projeto dele. Então, o cara, quando explica lá a pessoa, né, o cliente, quando explica, fala, eu quero isso, aquilo, desse tamanho, maior do mundo, melhor, mais barato, né? Faça isso, faça aquilo, faça tudo. Então, o cara explica aquele negócio bem interessante ali, né? Deixa eu só ativar aqui meu... Acho que não deu um pontinho vermelho na tela aí. Então, o cara vai explicar daquela forma que convém a ele. O líder ou o gerente de projetos tem que interpretar o que ele diz. Às vezes ele fala tanta coisa, né, tantos detalhamentos, que o cara entendeu isso aqui, ó, né, na concepção dele, na mente dele, o que ele entendeu. E aí ele precisa pegar, transmitir essa ideia para a equipe para desenvolver o projeto. E aí como foi projetado, ó, o sistema? Né? Projeto é uma coisa, construção é outra, são distintos, não, eles trabalham juntos. Olha como ele foi construído. Lembrando que é o projeto do cliente, né? Como que esse projeto foi documentado? Assim, ó. Olha aí a documentação dele, tá entendendo? Nada, né? Como ele foi cobrado do cliente, como ele foi orçado, olha aí. Né? O que foi realizado? Algumas obras ficam assim, né, que a gente vê por aí. E o que o cliente realmente queria? Era isso aqui. Então, vocês conseguem entender que são etapas, são fases do projeto, cada uma delas tem suas características, cada uma delas tem o seu ponto, né, fundamental, mas todas estão associadas e interligadas. Ok? Só que a gente está falando de teoria ainda, né? Vamos para a prática. Quando a gente fala na prática de desenvolvimento de projeto, você desenvolver um projeto, não somente, você precisa validar o seu projeto. Como que eu valido um projeto? Prototipagem virtual, simulações, né? A maior realidade possível aumentada traga para aqui o momento onde você está desenvolvendo e pode alterar o seu projeto ainda. Então, só falando de forma geral, as aulas práticas também são aulas expositivas, sempre tem essa apresentaçãozinha aqui do PowerPoint para a gente discutir e mostrar, né, o material. Sempre tem um roteirozinho em função da atividade, do que vai ser desenvolvido. Discussão, estratégias de desenvolvimento de projetos. Como a gente falou ali da cadeira, né, de outros pontos. Então, a gente sempre vai discutir pontos de vista, que é interessante. Outros não. Outros a gente não vai falar nada, justamente para a gente poder ver o que surge, né, das ideias, dos entendimentos, das concepções das pessoas. Aqui sim vamos utilizar alguns recursos de automação de projetos, prototipagem virtual, elaboração de um projeto de máquinas. E aí eu pergunto a vocês, vamos lá fazer algumas analogias aqui para a gente entender sobre o assunto. Qual seria a vantagem de desenvolver, não uma válvula de passagem, como essa aqui é uma válvula, pessoal, daquelas igual já deve ter visto em chuveiro, que é uma alavanca que você gira 90 graus, a água passa, abre o chuveiro, enche a caixa, né? E quando você gira 90 graus contrário, ela fecha a passagem da água. Quando você pega uma válvula dessa, né? Vale a pena uma coisa tão simples, eu fazer um detalhamento tão elevado desse componente ou não? Vocês acham que sim, acham que não? Tá muito metódica a aula aí, que vocês estão com sono, dormindo. Tá dando para assistir, não? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Posso, vamos lá.
Estamos falando aqui de uma simples válvula de passagem, né? Aquelas válvulas que a gente abre 90 graus, a água passa, gira 90 graus, a água fecha, né? Você acha que tem necessidade de eu fazer todo o detalhamento técnico, projeto técnico de uma válvula dessa dentro de um software para o projeto da mesma ou não? E qual a necessidade? Por quê? Qual a necessidade, você acha? Se é uma peça simples, o que impactaria, você acha? De ter ou não o projeto? Se eu tiver uma válvula dessa instalada numa fábrica e ela der problema em algum componente, aí antes de eu comprar, eu posso ver o desenho dela, saber como é que ela é construída, para ver se tem algum reparo. Legal. Se eu posso fazer no torno ou alguma coisa. Legal, interessante. Interessante. Vamos colocar alguns pontos de vista aqui interessantes assim, em relação a isso. Muito legal essa parte que você falou. Vamos pensar assim, quando a gente fala de documentação de projetos, por exemplo, documentação de projetos não é só o desenho técnico lá, geométrico e dimensional, com as vistas, as cotas da peça. Você precisa também receber uma instrução de montagem, né? E dependendo do projeto, uma instrução de produção. Se aquela peça vai ser fundida, como ela deve ser fundida, se ela vai ser usinada, se ela vai ser estampada, né? Se ela vai ser somente por corte, dobra, assim por diante. Você tem muitos documentos que ensinam isso, a gente vai ver isso aí para frente. E aí eu falo para vocês assim, por exemplo, se a gente pegar aqui, hoje nós estamos em 20 alunos na nossa turma, pegar 20 válvulas dessas desmontadas, colocar numa caixinha e entregar uma caixa dessa para cada aluno. Tecnicamente, podem aparecer 20 montagens distintas, ou até mesmo montagens diferentes ali entre si. Mas uma coisa interessante, quando você faz um projeto e você não demonstra para o cliente como montar, a pessoa, pelo próprio instinto dela, o que ela faz? Ela pega uma, pega outra, vai encostando, essa aqui encaixou aqui. Então, ele viu que essa aba aqui, essa flange aqui, encosta nessa flange aqui. Se encosta, tem uns parafusos, eu posso parafusar. Então, ele já vai, já coloca, já põe os parafusos e aperta, né? Já dá o aperto final ali, com toda a força dele. Não sei porquê, mas já aperta. E aí ele vai montando, viu que faltou, sobrou, né? Na verdade, essa pecinha aqui. Aí ele, essa pecinha aqui dentro. Aí ele vai lá, desaperta o que ele apertou, desmonta o que ele fez, coloca a pecinha dentro, monta e aperta de novo. E assim sucessivamente. Muitas vezes ele solta ali o que ele apertou umas 3, 4 vezes, né? Até entender o encaixe de todas as peças. Então, quando você faz uma vista explodida, por exemplo, né? Você pode gerar um documento aqui que ele mostra a sequência de montagem de seus componentes, gerar a lista de componentes. Gerar a lista de componentes. Eu, André, particularmente, já trabalhei em empresas onde eu ficava contando parafuso, arruela, porca, suporte, acessórios de conjuntos, justamente para fazer uma lista de componentes. Então, eu fazia a verificação e ficava lá no Excel, contando aqui, e lá no Excel eu preenchia. Hoje, os softwares fazem isso automaticamente. Então, com 2, 3 cliques lá, ele já gera automaticamente a nossa lista de componentes. E com isso, eu já tenho lá tudo que foi utilizado naquela montagem. Ele já mostra para mim a sequência de montagem, porque a sequência de montagem foi a sequência que eu montei, eu, projetista, que sei como montar, como desenvolver a peça, como ela é feita, né? E aí eu faço essa montagem, apresento isso aqui, pronto, vamos montar aqui uma empresa, gente, para desenvolver essas válvulas. Montamos a nossa empresa, recebemos um pedido lá para a fabricação de 1000 válvulas de passagem dessa. A indústria vai comprar 1000 válvulas da gente, para a gente poder produzir. A gente quer nosso primeiro grande cliente, queremos atender no prazo. Eu vou lá primeiro a desenvolver a peça agora. O que tem aqui de elementos de máquina que eu vou comprar? Vou comprar os parafusos, né? Então ela pega 4, 8, 12 parafusos. Se eu vou fazer 1000 válvulas, preciso de 12.000 parafusos. Já logo lá está. Compra de 12.000 parafusos para nosso desenvolvimento. Chegam os parafusos, nossas peças estão sendo feitas. Quando eu chego aqui para eu montar, eu vejo que nessa região aqui, vocês conseguem ver o ponteirozinho vermelho? Eu vou usar aqui na que está montada. Nessa região aqui, onde tem um sextavado aqui que sai a tubulação, e a flange, que ela é parafusada aqui na carcaça, eu tenho um espaço para um parafuso. Quando eu, lá no início, quis acelerar o processo e comprei o parafuso, eu comprei 12.000 parafusos de cabeça sextavada, acionamento externo, né? Sextavado externo. E aí, quando eu vou montar aqui, vejo que o sextavado externo não tem espaço suficiente para caber a chave de boca para apertar o meu parafuso. E aí? Já comprei 12.000 parafusos.
Putz, será que eu não poderia ter visto isso antes? Talvez se você tivesse feito uma montagem antes, né? Você poderia ter feito essa análise ali dentro do seu sistema. Ah, professor, o software fala isso para a gente? Não. O software, ele dá as condições, os parâmetros, a gente tem que interpretar. Ah, então quer dizer então que eu posso pegar e deixar essa minha flange maior, eu tenho que mudar a geometria da minha flange para caber o parafuso sextavado? Pode ser uma saída, como eu também posso alterar os parafusos para sextavado interno, ou seja, parafuso Allen, né? E talvez ganhar em espaço aí. E aqueles 12 mil parafusos que eu tenho aqui na minha empresa? Ah, coloca lá no estoque, a gente coloca em outro projeto depois. Legal, mentalidade massa. Aí 2 anos depois você contrata um pessoal lá de assessoria, ou entra o pessoal da produção, né? Para trabalhar na sua empresa. Primeira ação que ele vai fazer, vamos fazer um 5S aqui dentro, vamos aplicar as ferramentas de qualidade, tudo que for não utilizado, nós vamos descartar. Putz, tem aqueles 12 mil parafusos lá no armário, e aí? Ah, vamos vender na sucata, né? 3 centavos, 2 centavos o quilo aí. E assim acontece com muitas empresas por aí, muitos projetos. Vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio? O que o software ajudaria a gente aí nesse desenvolvimento? Outro ponto interessante, nós montamos a empresa agora, né? Acertamos no parafuso, montamos nossa empresa, massa, vendemos nosso primeiro projeto lá, 1.000 válvulas de passagem 10, mandamos essa válvula de passagem para o cliente. Clientes distintos estão mandando tal, até que um belo dia a gente começa a ser, esqueci a palavra de novo. Então, até falando aí no Big Brother, o pessoal tem medo de ser cortado, ser taxado, como que é? Ser banido nas redes sociais. Cancelado. Vamos lá. Cancelado, olha, isso aí vocês sabem, né? E aí entra o pessoal na nossa rede social e começa a cancelar o nosso produto. Não presta, não funciona, tal. Aí você vai ver o porquê. Aí o cara relata lá que o funcionário dele, quando foi acionar a válvula, colocou a mão aqui, quando ele girou, esse parafuso exposto aqui, ó, prensou o dedo dele entre a alavanca e a cabeça do parafuso. Machucou o dedo do cara, o cara precisou pegar um afastamento aí de 15 dias para recuperação. E aí o cara não gostou, logicamente, de que a válvula proporcionou lá para ele. E aí a gente começa a ser cancelado dentro das nossas redes, né? Que o nosso produto não funciona, não falha, tal. Aí nós vamos entrar num retrofit, né? Recall, na verdade. Retrofit não, desculpa, um recall ali de talvez trocar essas válvulas, trocar elementos, e aí mais um prejuízo para a empresa. Então vejam que quando a gente trabalha a utilização de uma ferramenta como SolidWorks, uma ferramenta CAD, uma ferramenta CAI de simulação, ela traz para a gente justamente essas possibilidades de análise. Não só essas são bem simples que a gente fez em cima desse produto aqui, né? E aí, com isso, gera o quê? Uma maior expertise, uma maior possibilidade de acerto, de sucesso do nosso produto, do nosso projeto, tá? Mas durante o desenvolvimento lá, nós estamos fazendo o projeto, aí o cliente sempre fica perturbando, né? Até hoje à tarde tinha um cliente me ligando aqui agora também, em particular, como está o andamento do projeto, tal. Aí você fala, vou mandar aqui uma imagem do desenvolvimento. E aí eu mando para ele uma foto ou um PDF. Algum de vocês já escutou falar em PDF 3D? Não, professor. Não, professor. Aí eu pego e mando essa imagem aí para ele. Aí ele fala, uma foto eu posso bater com o celular aqui, mando pelo WhatsApp mesmo para ele. Legal, eu também mando esse PDF por WhatsApp para os clientes. Ele pode ir lá e dar um zoom, né? Ó. Opa, mas uma foto eu também dou zoom, né? Dou. Mas na foto eu não posso pegar e girar ela aqui, ó, dentro do meu PDF. E lá olhar que esse furo aqui ele tem contato com esse outro furo, eles são vazados, né? Ó, que o ressalto está dos dois lados, que a minha peça ela é lisa na parte inferior. Pessoal, isso aqui é um arquivo PDF, ó. E eu tenho a possibilidade de girar ele. Vamos aplicar um corte aqui nele. É que eu estou usando outro ícone aqui, deixa eu só tirar esse ícone. Eu preciso achar as ferramentazinhas dele aqui. Depois eu mostro para vocês, tem as ferramentas aqui de corte, ele não ativou nesse meu. A gente consegue visualizar internamente, ver outras caracterizações.
Ou seja, seu cliente ele não vai tirar medidas, cotas, ele vai apenas geometria, caracterizações lá de um componente. Ah, só o componente? Não, posso mandar de um projeto também, né? Eu pegar aqui, ó, uma montagem, ó, aonde o que está aqui meio que suprimido aqui, né, meio transparente, já é a estrutura lá que tem no cliente, que foi desenvolvida essa parte externa, e aí eu faço, mostro detalhamento, e aqui eu tenho o quê? Uma aprovação, né, um aceite do cliente. Então, eu já estou dividindo com o cliente aquela responsabilidade de, ok, a geometria está ok, está bacana, durante o meu desenvolvimento. Com isso, tenho a validação. Esse meu acionamento é pneumático, eu tenho que desenhar os atuadores, os elementos? Não, você pode entrar nas bibliotecas CAD, a gente vai aprender lá, e baixar aqui, ó, o atuador, as conexões, as válvulas, solenoide. Então, tudo isso a gente consegue pegar nas bibliotecas de projeto e inserir dentro do nosso projeto. Com isso, fazer toda a caracterização. Dentro do software, esse aqui, vou lá, 2, 3 cliques, lista de componentes, ele já conta para mim quantos parafusos, quantos atuadores, quais são os elementos que compõem esse meu sistema. Eu não preciso ficar depois aqui contando, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 parafusos, 5, 6, suscetível a erros. Quantas conexões? 1, 2, 3. 3 em angular, né? 90 graus de uma conexão reta, pneumática, 2, 4, abafadores, silenciadores, e assim por diante. Ele gera essa lista automática para a gente. Legal? Automação de projetos. Então, nas nossas aulas práticas, vamos trabalhar ali tanto algumas partes de detalhamento técnico, como montagens, prototipagem virtual, simulações, assim por diante. Opa! A estratégia de avaliação da disciplina, né? Então, os métodos de avaliação da disciplina serão provas, trabalhos e um projeto final, ok? Por ser uma disciplina nota única, isso é um ponto que eu vou bater de novo para vocês, sempre lembrando, não tem a V1 e a V2 e a V3, é uma nota final na V3, tá? Que vai ser lançada lá pelos dias 21 e 25 de junho, tá? E para vocês terem sucesso, a nota deve ser superior ou igual a 6, tá? Não é 5. Isso aqui é eu, André, que quero? Não, é a normativa da Unifor. Esse tipo de disciplina é igual ao TCC. TCC é nesse mesmo formato, 80% de frequência, nota única no final, 6 é a nota mínima, tá? Então, as atividades, provas, o projeto vão ser desenvolvidos e vão sendo pontuados. Então, provas de 0 a 10, trabalhos de 0 a 10. Aulas práticas, tecnicamente, elas não contam, não tem relatório de entrega, não tem nada que contemple assim. Vão ter atividades apresentadas e disponibilizadas dentro da aula prática para os alunos desenvolverem, mas a aula prática, a geral, ganha no conhecimento. E um projeto final também, avaliando de 0 a 10 pontos as etapas do projeto. Então, não é um projeto que vale 10, mesmo peso de uma prova que valeu 10. Não. O projeto tem várias etapas ali que vão somando muitos pontos. Tá? Opa! As provas serão realizadas no horário da aula. Então, provas teóricas, a gente vai estar fazendo dentro do nosso horário teórico, que é esse que a gente está agora, tá? Podendo ser presencial ou à distância. Isso é um ponto bem interessante. Independente da presencialidade permitida ou não em questão de aulas teóricas, a Unifor pode entrar com um posicionamento de que as provas sejam presenciais. Isso não somente nessa disciplina, em todas as disciplinas, tá? Não está certo ainda, mas pode ser uma realidade implantada em algumas disciplinas. Durante o semestre, as segundas chamadas de provas... Não, é porque, no caso, a Unifor tem muitos alunos que não residem na capital, né? Que, tipo, vão só estudar, mas, na verdade, são de interiores, que é o meu caso, né? Entendi. Aí, como desde o início da pandemia, que vai fazer um ano, né, de pandemia agora, eu entreguei meu apartamento aí, até porque não tinha como eu manter. Não, entendo. Até porque o comércio ficou muito fraco, meus pais são comerciantes, Entendo. e não fui mais aí. E só tendo só aula online, entendeu? Aí tava dando para manter assim. Não, mas fique tranquilo. Agora é o Ítalo, né? Ítalo, só, mas assim, a nosso modelo de aula, só de modo geral assim, que a Unifor vai argumentar com você, eu acredito.
é presencial. Eu entendo que nós estamos numa situação atípica, estamos à distância, mas entenda que a qualquer momento isso pode voltar, entendeu? Eu sei que vai ter uma adequação das pessoas, de características e tudo, mas não é nada definitivo isso que eu estou falando para vocês. Definitivo é o dia, os horários, né? Essa forma de presencial ou não. Não, eu entendo. Entendeu? Eu só quero que ela leve em consideração tudo isso, sabe? Ah, entendi. Não, com certeza a Unifor pensa em tudo isso, fique tranquilo. Isso aí tudo eles levam em consideração ali o pessoal da coordenação, tudo isso aí é relevante, com certeza. No entanto, por que dessa caracterização da prova presencial, né? Por causa dos métodos de aula, provas à distância que teve, que não foi muito justo com muitos alunos, entendeu? Da mesma forma que não era justo com os professores a forma com que os alunos faziam as provas, né? Mas isso é um outro debate, não vem ao caso, não é um projeto isso, né? Nós vamos falar de projetos aqui. Então, outro ponto interessante, durante o semestre, as segundas chamadas de prova serão realizadas fora do horário da disciplina. Isso aqui é uma diretriz da coordenação, tá? Então, a gente não faz a prova de recuperação, segundas chamadas, dentro da hora da disciplina. Ela é feita em um outro horário, já previamente acordado com os alunos. Então, de antemão, a gente vai apresentando esses horários, mas a priori seria num horário CD da semana e à noite, tá? Muitos professores estão usando sexta-feira à noite, que é um horário que não tem tantas disciplinas, não tem tantos choques. Mas fiquem tranquilos, isso vai ser discutido. As atividades avaliativas, a depender da atividade, poderão ser submetidas para desenvolvimento no prazo da aula ou com prazo para entrega posterior. Tem algumas que terão prazos de desenvolvimento, então, por exemplo, a gente pode trazer uma atividade hoje para vocês entregarem na próxima segunda, ou até sexta-feira para ser corrigida e reapresentada na segunda. Tem várias caracterizações. Dentro do prazo estabelecido, o aluno pode entregar valendo de 0 a 10. No entanto, o aluno perdeu o prazo. Se ele perde o prazo, ele perdeu aquela atividade? Não. A atividade não tem segunda chamada, mas ele pode entregar com atraso. No entanto, ele tem uma perda de nota aí. Então, inicialmente, dentro do prazo, a avaliação dela é de 0 a 10. Se ele perde uma entrega, ele vai entregar depois, a pontuação dele é de 0 a 7. Tá? Por que isso? Tem os dois lados. Primeiramente, a possibilidade de você fazer uma segunda chamada. Essa segunda entrega seria uma segunda chamada. Mas na vida real, quando você perde um prazo, você perdeu, né? Tem que desenvolver o projeto tal dia. Se você não entrega naquele dia, tem a cobrança de multa, tem a cobrança ali de depreciações, até mesmo cancelamento e devolução de dinheiro, dependendo do contrato do projeto. Então, o prazo é uma coisa importante dentro, não só da disciplina, mas de projetos em geral. O projeto final da disciplina é obrigatório para todos os alunos. Vocês vão ver lá que no final a pontuação dele é relevante, você precisa fazer ele. Relembrando novamente, questão da frequência, 80%, beleza? Aqui são algumas caracterizações lá da assessoria pedagógica em relação à postura do aluno, né? A metodologia utilizada nessa disciplina envolve atividades de ensino híbrido, assim para que você alcance os objetivos de aprendizagem da nossa disciplina, é fundamental que você se prepare para participar ativamente das aulas. Se prepare em que sentido? Ter ali uma ferramenta computacional, lá o seu software à mão, muitas vezes, ter ali um lugar para você tomar nota das informações, né? Ter o material que auxilie no raciocínio e desenvolvimento da disciplina, acessar o contrato didático compreendendo a dinâmica da disciplina, então você ter sempre consciência de nota mínima que é 6, frequência de 80%, como são feitas as atividades, recuperações, e assim por diante. Acompanhe o plano de ensino, verificando as datas dos encontros presenciais, das aulas virtuais, tá? Então, você entender lá, que lá mostra quando vai ter uma atividade ou não. Acessar as aulas virtuais no AVA, não somente... acesse aulas virtuais no AVA, semanalmente, conforme as diretrizes da disciplina. Não acesse o AVA só quando tiver que entregar alguma coisa. O AVA é uma ferramenta fenomenal para ensino, então a gente tem muita informação ali dentro. Estude para a disciplina constantemente, não somente para as avaliações, pois os conteúdos são fundamentais para tornar um profissional de excelência.
Eu faço uma analogia muito interessante em relação à nossa disciplina, ao uso do software, em relação ao dia a dia. Vamos pensar no nosso dia a dia, no nosso lazer. Se eu vou lá e compro um jogo para o meu videogame, e eu pego esse jogo, se eu jogo esse jogo somente de segunda-feira no horário EF e na quarta-feira no horário EF, dificilmente eu vou conseguir evoluir muito nesse jogo. Dificilmente eu vou passar de fase, né? Passar de fase. Mas, se eu jogo constantemente, não todo dia, mas com uma certa constância, além daqueles horários, vou praticando, entendam que é muito mais fácil eu passar de fase, né? Consequentemente, passar na disciplina. Então, a gente só estou fazendo analogia de jogo com software, com as ferramentas. Pessoal, a ferramenta é prática. Vocês tiveram uma aula de AutoCAD lá no início do semestre, se a gente colocar um AutoCAD agora na frente de vocês, talvez muitos tenham dificuldade de mexer no AutoCAD. Por quê? Por falta de utilização, de convivência. É a mesma coisa o software, tá? Então, durante esse semestre, vocês vão ter ele em casa, vocês vão ter acesso a ele, utilizem, aprendem, aproveitem. É uma oportunidade fenomenal, tá? Lembrem-se, você é o responsável pelo seu sucesso na disciplina. Só depende de você, ok? Nossa comunicação, além, né, das ferramentas normais, a gente tem o Torpedo, tem um chat também dentro do AVA, mas foi criado o grupo do WhatsApp, eu acredito que todos já estejam dentro. Se não estão, vi que entrou alguns alunos entre ontem e hoje, eu disponibilizo depois o link para vocês, vai ter no material didático lá o linkzinho do chat, ou até mesmo os colegas aí já compartilham com o outro aí, para entrar no grupo, tá? E só para ficar de forma clara e organizada, para que alguns alunos não se sintam frustrados, mandei uma mensagem no grupo, mas o professor ou alguém lá não respondeu. Pessoal, os colegas trabalham, o professor também trabalha, tem outras aulas, outras disciplinas. Dentro do horário comercial nosso, vamos falar assim que o nosso horário comercial é de 7h30 da manhã às 10h40 da noite, que são os horários de aula da Unifor. Dentro desse horário, a gente pode responder você, pode demorar um pouquinho ali. Por exemplo, se alguém me mandar uma mensagem agora, 5h20, uma segunda-feira, com certeza eu só vou responder ele depois das 7h, que é a hora que acaba a nossa aula, né? E aí, ou talvez depois da outra aula. Mas aí depende do assunto, do tempo, né, da disponibilidade. Ou seja, então, o professor, o colega, ele vai te responder. Só vejam os horários que foram enviados as mensagens. Mas eu acredito que todo mundo tem conhecimento para isso, ok? Projeto mecânico no dia a dia, se vocês observarem aqui, eu trouxe um exemplozinho que a gente tem lá dentro da Unifor, que não sei se é curiosidade de vocês, mas quando a gente pensa ali nessa unidade de bombeio, né? Isso aqui é conhecido como um cavalo de pau, unidade de bombeio de óleo. É um projeto que foi desenvolvido dentro da Unifor, né? É uma unidade para bombeio de fluidos subterrâneos. O modelo dele é um C114, 17364, C114 é a categoria, 114 a categoria dele, 173 é porque ele tem uma capacidade de tração de 173 mil libras, e 64 é o curso máximo dele aqui na extremidade da cabeça, que são de 64 polegadas. Então, essa unidade de bombeio, ela foi pensada, desenvolvida, né, dentro do âmbito do software, foi feito toda a validação dela. Então, trouxe aqui para vocês só um PDF 3D, que é material que a gente tem acesso. Só um minuto. Então, ela foi toda pensada, projetada, dimensionada dentro dos parâmetros reais, em escala, né, que a gente fala. Elementos padronizados de máquinas, caixa de redução, motores, acoplamentos, mancais, parafusos, tudo foi colocado, a parte de caixa elétrica, assim por diante, né? E, posterior a isso, ela foi fabricada e instalada. Então, ou seja, são as etapas de um desenvolvimento de um projeto. Isso que valida o sucesso ou a viabilidade ou não de um projeto, ok? A ferramenta que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo, ela está mostrando o SolidWorks 2018, tá? Mas, na verdade, a versão que vocês vão instalar vai ser a 2020. O que acontece? Não tem um vídeo de apresentação do software 2020, um único vídeo. Eles fizeram vários vídeos separados. Então, eu coloquei aqui para vocês uma playlist
com todos esses vídeos que vocês podem ver depois das ferramentas do SolidWorks. Mas para vocês entenderem um pouco dele, vamos lá. A gente vai passar esse vídeo e vai comentando com vocês a apresentação. O que muda do SolidWorks 2018 para o 2019, para o 2020, para o 2021, que já está disponível, mas não tem a versão estudantil ainda? São apenas otimizações, pequenas ações que facilitam ali o uso de recursos de máquina ou a prototipagem, assim por diante, tá? Então, como é que a gente vai entrar aí dentro do âmbito do desenvolvimento? É só uma entrada aí. Pessoal, qualquer dúvida está à disposição, pode falar. Então, todo projeto que nós vamos desenvolver, ele parte de um conjunto de componentes. Esses componentes eles têm que se encaixar. Nada melhor do que você validar esses encaixes de forma virtual, não deixar ali para a prática, né? Pô, lá na hora H eu vou fazer o furo do tamanho certo, tal. Você leva tempo, você perde tempo nisso. Aumenta o tempo de processo, aumenta o custo do seu produto. Então, ali eu já posso prever encaixes, alinhamentos, onde vai ser soldado, onde vai ser rebitado, onde vai ser parafusado, qual peça é feita em qual peça, separações, né, em etapas, planificação de chapas, assim por diante. Se você tiver aí uma tela touch, você pode trabalhar com o projeto o desenvolvimento de desenho touch. Não é tão prático, tão usual, tá? Mas existe essa ferramenta lá dentro da sua ferramenta. E aí, quando você faz esse desenho, esse detalhamento técnico do seu elemento, por que é interessante você fazer esse grau, esse nível de complexidade, detalhamento? Requer tempo também, professor. Tranquilo, mas você tem uma validação, uma garantia do seu projeto. Como assim? Digamos que você fez lá um projeto de uma cozinha, e aí tem uma gaveta e um forno. Somente na hora H você descobriu que, para abrir a gaveta, você tem que abrir a tampa do forno, porque ela bate na tampa do forno. Putz, e agora? Tem que mudar o puxador do forno, tem que mudar a gaveta. Você podia ter previsto isso antes, lá no desenvolvimento do projeto, ou seja, ter mudado algumas dimensões, algumas características, que não faria esse problema. Mas isso não é um problema. Não, não. Você pode colocar um procedimento lá, para abrir a gaveta tal, abra a primeira tampa do forno, abra a gaveta, fecha a tampa do forno. Só é eficiência diferente de um para o outro, né? Mas você consegue prever essas caracterizações dentro do projeto. A parte de montagem, né? Então, você montar o seu projeto, seu produto já com todos os componentes, facilita ali naquele desenvolvimento. Mas meu componente, por exemplo, aqui, ó, tem uma pecinha, ela tem 6 vezes ela, tem que desenhar ela 6 vezes? Não. Basta você desenhar uma, inserir 6 vezes ela na montagem. Eu tenho 50 parafusos na minha montagem, eu tenho que desenhar 50 parafusos. Primeiro que parafuso a gente não desenha, a gente busca na biblioteca de projeto. É um elemento padronizado de máquina, rolamento, mancal, né? A gente busca, isso já dá uma biblioteca. E aí eu utilizo e no final ele gera para a gente lista de componentes. Aonde isso? Dentro do detalhamento técnico. Então, quando você for fazer o seu detalhamento técnico lá, não é só mais a gente pensar no detalhamento técnico da pecinha, com as vistas, né? Ortogonais, corte, não. Eu vou pegar, vou fazer a montagem. Opa, desculpa. Nessa montagem, eu vou pegar aqui nessa montagem e vou colocar o quê? Nós colocamos o exemplo agora há pouco da cadeira, né? Que tinha um ajuste de altura. Eu vou fazer um desenho técnico aqui. Estou clicando aqui para um desenho técnico, onde eu já vou mostrar aqui no desenho qual é a altura mínima dela e qual vai ser a altura máxima dela, né? E posso colocar isso aqui na informação no manual do meu produto. Opa, meu cliente ele já pode ter essa informação lá dentro da documentação técnica do projeto. Ou até mesmo eu, como projetista, anos depois, 2, 3 anos depois, 5, 6 projetos depois, putz, aquela cadeira lá, qual que era a altura máxima, a altura mínima dela aí, André? Você que desenhou ela? Putz, não lembro. Calma aí. Olha aqui na documentação, vejo lá essa documentação especificada. Ou seja, documentação de projetos, né? Então, você pode ver as articulações, o corte da montagem. Então, eu vejo aqui onde tem os encostos, as retenções, arruelas, parafusos, né? Toda essa caracterização do material. Na parte de montagem, então você vai fazer a montagem completa do seu item, toda a prototipagem virtual que a gente fala, né? A fim de gerar a maior realidade.
não só a realidade, você vai trazer a característica real do componente. Então, eu vou ter mais assertivo ali. Se eu estou fazendo um gabinete aqui para aprender essas baterias, eu já vou poder encaixar essas baterias de forma correta, não vai ter que ser uma adaptação depois. Eu já vou ter ali uma caracterização coerente de cada componente. Tá? Aqui o eDraw é só para a gente visualizar peças de outros softwares, tá? Que ele também faz isso. Essa parte aqui não vem muita gente, mas a gente vai fazer a montagem com todos os componentes para você ver disponibilidade de espaço, tempo, característica, né? Vou mandar aqui um pouquinho. Aqui é uma parte de prototipagem virtual, aquela realidade mais aumentada, né? A gente também não vai trabalhar nisso agora, mas trabalha luminosidade, texturas. A gente vai trabalhar texturas, materiais, mas não é o nosso objetivo. A parte de simulação, então tem a simulação de fluxo, que é o Flow Simulation, né, que ele vai mostrar aqui primeiro agora. Então toda a parte de transmissão de fluxo, né, de calor, de um fluido viscoso, de pressão, né, comportamento do sistema. Pode ser um túnel de vento, pode ser a passagem de um fluxo por uma tubulação, tá? Tem a parte de simulação de movimentos, de articulações, tem a parte de simulação de esforço mecânico, elementos finitos. O software não vai falar assim, sua peça quebra, não. Ele vai mostrar quais são os pontos críticos da sua peça. Opa, pois não? Nessa simulação de fluxo, eles dizem as características do fluido. Se eu tenho um trocador de calor, tem a vazão X, vai dizer qual que é a pressão que sai, a temperatura, diz tudo direitinho naquele determinado ponto. Fala. Na verdade, ele calcula para você. Você que tem que inserir essas características iniciais. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trocador de calor ali, né? Eu tenho que informar para ele quais são as condições iniciais do meu fluido, pressão, temperatura, vazão, né? Se é mássica, se é volume. Aí eu tenho que falar da condutividade térmica do material que ele vai passar ali, uma tubulação de cobre, por exemplo, né? E qual que é o tipo de transmissão, a radiação, tudo, convecção, né? Tudo ali fora. E aí ele vai te dar a saída lá. Ele calcula isso para você. Tranquilo? Beleza, você ajuda Legal. demais. Valeu, excelente, cara. Você vai ver que... Pessoal, eu costumo falar para os alunos da desenho mecânico que o SolidWorks é seu novo melhor amigo, né? Uma ferramenta que vai te acompanhar ali como eternamente aí dentro de projetos, desenvolvimento de qualquer área aí na engenharia. A parte do CAM, a gente não trabalha muito, o professor Mauro a gente está fazendo um planejamento para colocar esse CAM dentro da disciplina de usinagem, mas é uma característica interessante que mesmo se a gente não vai trabalhar o CAM, mas o que o CAM ajuda a gente, por exemplo, na hora do desenvolvimento de um projeto? Vou perguntar a vocês aí características bem simples. Eu pego aqui, desenho a nossa peça, entro no CAM que tem dentro do SolidWorks e faço lá toda a programação de ferramentas, etapas, ele gera a programação, né, de rotas, né, de rotinas de usinagem e tal. E aí, no final, ele me dá aqui o tempo de usinagem. É interessante para mim o tempo de usinagem ou não? Para que seria? Alguém tem uma ideia? Estimar o valor, professor. Pronto, maravilha, custo. Olha aí, o Gustavo também falou aqui o custo, maravilha. Então, imagine eu estou desenvolvendo um projeto aqui agora, nós estamos fazendo uma peça, e eu conheço o meu fornecedor, meu parceiro lá que usina para mim, eu já sei o custo da hora dele, né? Porque para não ter que ficar mandando peça por orçamento, ele me devolve 3 dias depois, 3 tempos. André, coloca aí um custo de usinagem de tanto para você, vamos fechar essa parceria aqui. Aí eu vou aqui, simulo minha peça, digamos que essa peça levou 45 minutos, um exemplo, né? Eu pego e coloco ali, isso eu já tenho uma estimativa de custo na minha peça de fabricação. Opa, esse custo está elevado. Então vamos mudar um pouco a geometria aqui, vamos tirar esses cantinhos arredondados, vamos diminuir um pouquinho a profundidade aqui, né, ó, desses rebaixos e tal. Beleza, olha lá, diminuiu de 45 para 37 minutos de usinagem. Olha aí, otimizamos aí já 6 minutos, né? Em questão de eficiência, 8 minutos, desculpa. E aí você vai melhorando seu projeto. Software também traz umas outras caracterizações muito simples, muito diretas, mas é uma coisa muito interessante. As informações elas estão sempre disponíveis, cabe a gente saber utilizá-las. Isso é o fundamental. Por exemplo, digamos que essa nossa pecinha seja de aço, um aço 1020.
eu tenho como entrar lá no software, propriedades de massa, ele vai me dar o peso dessa peça depois que eu fizer a geometria dela final e aplicar o material nela. Ele vai me dar o peso dessa peça final. Para que eu quero saber esse peso final da peça? Porque ele seria relevante para a gente. Alguém tem uma ideia? Custo, professor, de novo? Então, mas custo aonde? De fabricação? Não, professor, na compra do material, porque agora você está comprando aço no quilo, né? Isso, mas também seria geometria, né? Tecnicamente, eu tenho que comprar a geometria ali, né? Porque, dependendo da geometria, ele tem o mesmo peso. Mas por que eu quero saber o peso dele? Tem o nosso colega aí do frete, que a gente conversou no início da disciplina. Isso aí, professor. Pronto, então, a gente vai pedir para você fazer quanto seria para eu mandar 2.000 peças dessa lá para a região norte. Ah, sim, entendi também, professor. Entendeu? Eu já consigo ter uma estimativa aí do meu lote, né? Pô, se uma peça 1 quilo, 2.000, 2.000 quilos. Aí você vai calcular, ou se é no metro cúbico, né, na cubagem, ou se é no peso, né? E aí já posso ter uma estimativa no produto final. Ou seja, eu não preciso cobrar no meu cliente igual na chargezinha lá, né? Cobrar um absurdo, porque eu acho que esse frete vai ser caro, né? Não, eu vou mais assertivo, eu vou mais direcionado. Dou mais 2 cliques lá também. Pessoal, eu sei que o tempo está curto, mas a gente vai encerrar aqui rapidinho. Eu dou 2 cliques aqui também e vejo área superficial. O que a área superficial fala? Capacidade de pintura, né? Tinta, quanto de tinta eu vou precisar para pintar ela, e assim sucessivamente. Ou seja, o software é um mundo, são muitas ações, opções aí para a gente poder discutir ainda dentro dessa nossa disciplina. Ok? Então, esse era o nosso último slide. Sejam bem-vindos à disciplina. Eu sou o professor André Lunardi. E só outro ponto interessante que eu não comentei com vocês na hora da frequência, como que a gente vai fazer a frequência da nossa disciplina? Quando chegar próximo ao final da aula, assim, eu sempre vou pedir para vocês colocar os nomes aqui, ó, no chat, está aparecendo aí agora para vocês, ó, nomes aqui. Então, eu peço para vocês colocarem o nome e a matrícula, o nome completo e a matrícula, que o software vai pegar automaticamente para mim e já gera a lista de frequência para mim depois com os alunos, ok? Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, crítica, sugestão? Tem alguém por aí ainda? Não, professor, tá tranquilo. Legal. Tudo tranquilo, professor. Só coloquem os nomes aí, ó, que é a frequência, beleza? Pessoal, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês lá no AVA a gravação dessa aula, ok? Para o pessoal de amanhã, nos encontramos amanhã no horário ser de noite, né? Ou seja, 9 horas, tem nosso encontro aí. Manda mensagenzinha lá do grupo. E para os outro pessoal, quarta-feira, 5h20, estaremos de volta aí, dando continuidade à nossa disciplina, ok? Bom semestre a todos. Opa, pois não? Caso, por exemplo, caso eu perca a aula de terça, eu sou de terça, se eu quiser assistir na quarta... Dá certo. Só Tá na certo? quarta, você tem que me avisar que é da terça, para depois eu tirar da frequência e jogar na outra, tá? Beleza. Porque quando eu gerar a frequência da terça, que é automática, vai dar falta lá, entendeu? Mas Tá depois certo. eu jogo para lá. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom semestre a todos. Vamos com calma aí. Até a semana. Valeu, professor. Valeu, até mais. Vai, professor. Boa noite. Boa noite.